Paz do Senhor, juniores. Amém? Amém, gente. Que presença nesse lugar, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para ministrar ao seu coração nessa noite. Amém? Amém. Pessoal, eu quero começar falando o quê? Eu estava ali e tal, estava pensando, e eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu quero saber, não sei se vocês conhecem ou não, aquela banda famosa que juntou um monte de gente do grupo e tal, do mundo, Now alguma coisa, como que é o nome? Now o quê? Now United. E como que é aqueles coreanos? Como que é? É K o quê? K-pop? Todo mundo conhece? Meu, eles faziam umas coisas muito loucas. Você conhece, né? Você sempre conhece tudo, né, velho? Você é fera. E, meu, eles fazem umas coisas muito loucas. Eles cantam dando 3 carpados, assim, faz uns negócios e joga para cima, joga para baixo. E, tipo, eu acho, tipo, muito louco. Mas daí eu estava pensando, e a Gabi vai entender o que eu estou querendo falar até. Estava pensando, e, tipo, é contagiante, não é? Você vê aquilo, você quer, tipo, ficar, tipo, igual eles, assim. Mas aí que tá a chave, ó. Aí chega aqui, e daí fica todo mundo assim, ó. Pega a cadeira. Ó, só olhem que isso aqui é vocês, não sou eu. Daí senta. Eu quebraria o vaso outra vez. Meu, é para Jesus. Então, tipo, sempre quando vocês vierem aqui, se for para vir aqui, tipo, meu, vocês têm que estar no hype. Igual aqueles doidos lá, ficam fazendo aquelas coisas doidas, vocês têm que fazer as doideiras aqui também, meu. Porque imagina, se fosse o último dia de vocês, e Deus, tipo, tivesse vindo aqui, tivesse se abrindo os céus, ele tivesse... Isso é uma trombeta, gente. Isso é uma trombeta. E daí, abre os céus, e daí começa a chamar as pessoas, e daí, tipo, olha para você assim, e você assim, eu quebraria o vaso outra vez. Meu, então vamos, tipo, nas próximas vezes, no final do culto, a Gabi vai conduzir depois, mas vamos com vontade, sabe? Porque, meu, eu amo a igreja, eu sou tipo, muito tempo aqui. E, meu, eu lembro que quando eu era junior, meu, eu jogava camiseta por cima do outro, eu jogava baba, assim, ó, toma. Enfim, eu fazia as doideiras mesmo. Não jogue baba nas pessoas, tá bom, gente? Não, sem baba, isso aí é uma exceção minha. Mas, enfim. Mas, amém. É o jeitinho dele. É o meu jeitinho, gente. Amém, gente? Então pode se sentar, depois de ouvir essa explicação maravilhosa de como nós temos que ser perante Jesus. Essa música que a Gabi cantou aqui, né, essa adoração, conta a história de uma mulher que foi muito intensa, gente. Ela chegou num lugar que tinha um monte de gente importante já se jogando no pé de Jesus, entendeu? Já chorando e se largando lá nos pés de Jesus. Bem assim, entendeu? Ou ainda mais. É bem mais. Enfim. Mas, gente, essa noite, eu e o Iago, para quem vocês, né, talvez não nos My conheçam. name is Iago, 22 anos, terça-feira vou fazer 23. Alto, bonito. Sou a Letícia, Iago, Letícia, Iago e juniores. Amém? Quem sabe que nós estamos falando, assim, o tema central dos cultos de juniores há um bom tempo já, hein? Se vocês não souberem... Isso! Vamos todo mundo falar junto? Vamos lá. É identidade, para quem não ouviu. Vai lá. 1, 2, 3. Isso aí. A gente está falando sobre identidade. E o tema de hoje é os improváveis. E é a hora que vocês fazem. Vai lá. Vai. Vou falar de novo.
O tema de hoje é os improváveis. Ai, isso aí. Assim que eu gosto. E aí, quem sabe me explicar, porque assim, sabe, eu sou meio esquecida do significado das palavras e tal. O que quer dizer algo improvável, assim? Vocês sabem explicar? Vai lá. Olha, essas pessoas são super... Uau! Quem mais? Você estava querendo falar isso naquela hora que eu estava falando K-pop, né? Eu ia perguntar porque você está com a camisa da NASA. Não, eu acho que improvável era uma coisa imprevisível. Imprevisível, Letícia. Algo imprevisível. Quem mais tem algum chute aí? Algum menino para representar o pai? Vai, gente, algum menino, forte e corajoso. O que sempre fala, você não quer falar não, amiguinho? Você sempre desenrola. Ai, gente, ninguém para honrar o grupo masculino aí? Ah, tudo bem, né? Triste, mas amém. É isso, gente. O que é algo improvável? Como a Ellen disse, é algo que não se pode provar. Ou algo imprevisível, né? Algo improvável é algo que tende a não acontecer. Sabe, tipo assim, quando você não está a fim de sair de casa? Agora, na pandemia, todo mundo está a fim de sair de casa, né? Mas, quando você não está saindo de casa, não quer sair de casa, e, tipo, seu pai fala assim... Ai, vamos lá na casa daquele tio, para você brincar com aquele seu primo lá. Aí você tem vontade de falar assim, ai, é bem difícil isso aí acontecer, porque eu não quero não, bem improvável que eu vá. É isso. Algo improvável é algo que é meio difícil de acontecer, algo incerto, que você não tem certeza, você olha e fala, acho que não vai não, acho que não vai dar certo. Enfim. É isso aí que é improvável. E por que nós vamos falar desse tema, os improváveis? Porque, ao longo da história, desde que o mundo existe, Deus escolheu pessoas que eram improváveis. E hoje a gente vai descobrir se você é um improvável. E o que acontece para que pessoas improváveis mudem a história? Como que uma pessoa que você não dava nada, de repente, uau, você olha e fala, meu Deus, ela marcou a história, ela mudou a história. Amém? Amém. Amém, Dá então. para ser melhor? Amém? Amém. Aê! Gente, então a gente vai começar. A gente vai começar lendo Isaías 55, 8 ao 11. Gente, por que a gente grita quando fala um versículo? Porque a palavra de Deus é a coisa mais empolgante que existe nesse universo. Entendeu? Então, toda vez que a gente falar um versículo aqui, vibra aí no seu lugar. Amém? Amém. Bom, eu vou ler lá porque, enfim, estou mais lenta que vocês. Se alguém não achar, levanta a mão aí, que algum tio ajuda vocês. Tá bom? Bom, vamos ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e
prosperará naquilo para que a designei. Gente, por que nós começamos falando desse texto? Deus, Ele vê além do que eu e você possa ver. Deus, imagina assim que Ele vê o mundo todo, mas Ele não vê só o hoje, Ele vê o amanhã, Ele vê o passado, Ele vê, assim, tudo. Imagina, que loucura. E Ele vê o mundo todo. Ele sabe o seu dia, desde o dia que você nasceu, até o dia que você morreu, até que Ele volte e você seja ressuscitado. Ressuscitado, não. Arrebatado. Obrigada. Enfim, então Deus vê além do que qualquer homem pode ver. E Deus pensa a seu respeito coisas muito, muito, muito melhores do que qualquer pessoa possa pensar. Até melhores do que você mesmo pode pensar para você. Olha aí, Deus é seu maior fã, entendeu? Porque Ele projeta coisas para você muito além do que você projeta. E isso é o que Deus está falando aqui para Israel através de Isaías. E as palavras de Deus, como diz no versículo 10 e 11, aquilo que Deus fala a seu respeito, as verdades que Deus fala a seu respeito, não voltam para Ele vazio. Então, o que quer dizer isso, gente? A palavra de Deus, ela tem um poder de criar coisas onde não existe. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar, de manifestar coisas diferentes na sua vida. Então, se Deus disse alguma coisa a seu respeito e você colocar fé naquilo, pode ter certeza que Ele vai estar ali para que aquela palavra aconteça, para que isso realmente aconteça na sua vida. Eu li um livro, que é o meu livro favorito, depois da Bíblia, que são as Crônicas de Nárnia. E eu também. Ai, leiam, gente, é maravilhoso esse livro. E na criação de Nárnia, eu vou dar um spoiler. Oi, lindo, fala. Olha aí, ela tem bom gosto. Pode falar. É isso aí. Gente, então lá na criação de Nárnia, o que acontece, né? Eles descrevem a criação de Nárnia. Quem já viu o filme, tem Aslan, que é um leãozão, assim, lindo, maravilhoso. E aí ele vai passando, assim, ó, num vácuo, num nada, num vazio, tudo branco. E aí ele vai cantando. Eu imagino assim, árvore. Aí aparece uma árvore. Água. E aparece a água. Gente, ele cantava melhor, com certeza, né? Mas aí, na criação da terra verdadeira aqui, ó, Jesus ia falando isso. Haja luz. E agia. Aparecia. Ou haja água. Não foi assim, mas, enfim, vamos imaginar que foi. Haja água. Aí aparecia água. Enfim. Aí, gente, o que quer dizer? O que eu estou querendo dizer? Que a palavra de Deus... Imagina você falar, quero um chocolate. Aí aparece um chocolate na sua frente. Foi bem isso a criação, entendeu? Deus ia falando, quero uma árvore aqui. E apareceu uma árvore. Olha que demais. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder de criar coisas dentro de você. Coisas no seu interior, coisas que nós não podemos ver. Mas ela tem esse poder. Amém? Amém. E é legal, assim, que a Letícia está falando do Criador e tal, e como identidade nossa, nós somos filhos e herdeiros. Então, tudo que o Criador tem, a gente tem por herança. Então, todo mundo tem que ter assim na cabeça, o quê? Eu sou filho e sou herdeiro. E o herdeiro possui tudo que tem o pai. Quem é nosso pai? É isso, Jesus, Deus. Enfim, então, se vocês têm algo assim a ser pedido, a rogar a Deus assim, peça, porque você é filho, toda a situação, tudo é revertido. Por quê?
Porque você é filho e você é herdeiro. Você tendo esse princípio, você, pega uma chave e abre uma porta. Você abre essa porta e pega tudo. Amém? Isso aí, gente. E continuando, só vou citar, nem precisa abrir. Em 1 Samuel 16:7, conta a história quando Samuel foi ungir Davi rei. E aí, né, quem conhece a história lembra que Samuel chegou lá na casa de Davi e tinha 50 mil irmãos. Aí, Samuel foi lá e olhou o mais fortão, mais bonitão e falou, opa, é esse aí que vai ser rei, tenho certeza. Nossa, olha aí como ele é forte, bonito, alto. É ele. Olha, ele consegue matar um cara com a mão. Olha como ele é maravilhoso, forte, incrível. É. Enfim, gente. E aí, Deus fala assim, dá uma em Samuel, assim, ó, e fala assim, não é esse aí, não. Porque você está olhando todo o exterior dele, está olhando toda essa beleza, mas não está vendo o coração. Eu vejo o coração. E eu rejeitei o coração dele. Ele não vai ser o rei. Aí Samuel fica quietinho na dele, né? Assim, oh, tá bom, então. Mas o que eu quero dizer com essa história, né, gente? Pessoas que às vezes nós achamos improváveis de ser alguém na vida, Deus olha de uma forma diferente. Então, às vezes, nós enxergamos pessoas improváveis. Não, essa pessoa aí, ó, vai dar nada, não. Não. Mas Deus está olhando lá do céu e vendo o coração. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. Aquilo que, às vezes, a gente julga com os nossos olhos, né? A gente está julgando aqui, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso. Deus está vendo o interior daquela pessoa. E vendo um potencial incrível. E assim também na sua vida. Às vezes, as pessoas podem olhar uma coisa em você e falar, nada a ver essa pessoa aí, nada a ver esse menino aí, nada a ver essa menina aí. Mas Deus está olhando e falando, ai, meu Deus, olha esse meu filho lindo, maravilhoso. E acreditando no seu potencial. Sendo o seu maior incentivador em tudo que você for fazer. Amém? Então, sendo assim, terminando essa introdução, a gente vai, hoje, estudar a história de um cara, que ele era muito, muito improvável. Ele era um cara, assim, que você olhava e falava, olha, não vai acontecer nada de bom na vida desse cara aí. E a gente vai entender o que aconteceu na vida dele e como ele foi marcado. E ao longo dessa história, eu quero que vocês vão identificando aí com os exemplos que a gente vai dar, se algumas dessas coisas acontecem na sua vida. Aí você vai perceber que talvez você seja um improvável. Mas aí no final você vai ser surpreendido, porque a história de improváveis podem mudar o mundo. Amém? Amém. Amém. Então a gente vai ler o texto de João 9, do 1 ao 25. Uhul! Aê! João 9, gente, a partir do versículo 1. Levanta a mão quem precisa de ajuda. Alguém ajuda. João 9. João é Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Canta a musiquinha do Diante do Trono, gente. Eu sou cega, então eu vou trazer a palavra. Não sou cega, gente. Mas eu vou trazer a Bíblia aqui bem perto de mim. Não, vou deixar aqui mesmo. Vai. E vou lá. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, mas não era a Letícia que não conseguiu ler aqui, era um homem cego de verdade. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, ou seja, barro, gente, com a saliva, com o cuspe dele, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, ou seja, briga entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais do cara que era cego, gente. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo, de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa assim, eu era cego e agora eu vejo. Gente, que história, né? Ele era cego, aí daqui a pouco não é mais cego, aí fica perguntando: Jesus é cego, Deus. Que história, né? Mas daqui a gente vai ver que esse cara aqui, o cego, que a Bíblia não fala nem o nome dele, era um cara improvável, né? Por quê, gente? A gente vai, nesse texto, a gente vai falar sobre 2 tópicos. O primeiro é: como é ser um cego? Alguém sabe como é ser cego? Alguém já foi cego aqui? Não. A gente tem uma ideia de como é ser cego. Tá tudo apagado. Mas imagina, gente, ele nunca tinha visto a luz do dia. Nunca.
Ele nunca tinha visto uma árvore, ele nunca tinha visto um pássaro, ele nunca tinha visto uma pessoa, ele nunca tinha visto nada. Ele nasceu assim. E naquela época que faz assim, né, 2000 e poucos anos, toda pessoa que nascia com uma deficiência, né, física, enfim, ela não era inserida na sociedade como é hoje em dia, né? Hoje, eu não sei se na escola de vocês tem, enfim, na minha escola, eu tinha uma cadeirante, por exemplo, na minha sala. Ela ia de cadeira de rodas porque ela não podia andar. Naquela época, não tinha esse negócio. Quando a pessoa nascia com uma deficiência física, a maioria das vezes ela se tornava um pedinte na rua. Ela não era inserida como existe hoje, assim, hoje em dia, né? A questão da inclusão social, que vocês já ouviram, tenho certeza. Não existia. Então, como era ser cego naquela época, gente? Era ser excluído de tudo. Ele não podia trabalhar, ele ficava na rua pedindo dinheiro, porque ele não tinha um trabalho. Imagine, então ele tinha uma vida meio que exclusa, né, de todo mundo. Assim era ser um cego naquela época. Amém? Amém. Então, a gente falou como que era ser um cego naquela época, mas agora a gente vai falar um pouco como é ser um cego nessa época. Mas assim, no contexto do quê? Como eu posso falar? A gente ficar, tipo, no nosso cantinho, assim, excluído. O pessoal tá tudo ali, porque o cego, como a Letícia falou, era uma pessoa excluída. Ela ficava fora, assim, tipo, do pessoal e tal. Ela não conseguia, assim, se associar. Por quê? Porque era cega, todo deficiente. Então, eles tinham um certo preconceito, assim, com os cegos. E como é ser um cego nos dias de hoje? Eu coloquei algumas coisas assim. Às vezes, o que nos torna assim cego, assim, e que daí começa a dar uma crise de identidade, de um distúrbio assim mental, é, por exemplo, a gente está no meio de uma galera, a gente é crente, mas eles estão falando de coisinhas do mundo e etc e tal, e a gente, por ser crente, a gente evita falar disso. Amém? Todo mundo evita, né? Espero que sim. Amém. Senão, comecem a evitar. Enfim. Aí a gente evita e a gente começa a ser excluído daquele grupo. E muitas vezes, tipo, eu vou até falar de mim, assim, quando eu era junior, quando eu era adolescente e tal. E eu estava, por exemplo, querendo ser, tipo, amigo, assim, na escola, no contexto, tipo, social, jogava bola, essas coisas assim. E daí todo mundo estava falando, tipo, besteira. Aí eu tentava, tipo, me associar e, tipo, não tentar falar o que eles estavam falando, mas daí ficava um clima estranho e todo mundo, tipo, meio que fechava a roda, tipo, assim, nítido, assim mesmo. Todo mundo fechava a roda e deixava eu de canto. Isso me deixava muito mal e não conseguia ser quem eu sou, de verdade. Outra coisa, nossa, isso acontecia muito comigo, de verdade. Eu sempre vinha para a igreja com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Toda vez era uma jaqueta bem feia, rasgada, azul, assim e tal. E eu queria andar com os Nova Vida. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Eu queria andar com os Nova Vida e tal. E daí o pessoalzinho vinha aqui, tudo arrumadinho, e era cada roupa muito louca. Era só... E já usavam Vans, assim, falei, nossa, meu Deus, até quando isso? E daí, então, eles iam, nossa, eu falava, meu Deus, outro patamar. E daí eu vinha, e daí tentava conversar com eles, mas eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, você não usa a mesma roupa. Nossa, você está com a mesma jaqueta de cima, não lavou não, filho? Nossa... E essa calça aí? A minha calça tinha um zíper, que era muito da hora. Mas todo mundo achava feio, mas eu gostava muito. Ai, Enfim. gente, vocês não conhecem aquela calça que tinha um zíper aqui E, no tipo, meio. ela era muito Ai, louca, meu era muito Deus. louca. Virava bermuda, a calça virava bermuda, era muito louca. Ai, E, tipo, ai. aí eles olhavam assim e, tipo, nossa, quem é você? E eu tentava ser, tipo, quem eu sou, tipo, alegre. Enfim. E daí eu não conseguia ser quem eu era. E daí eu já comecei, meu Deus, o que eu faço? Minha mãe não tem condição para comprar roupa.
e não estou no trabalho, porque eu sou jovenzinho ainda, não, sustentado pelos pais. Aí eu ficava muito triste. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu estou usando exemplos para vocês, tipo, irem entendendo. Nossa, eu já fiquei ofegante, meu Deus. Família ser pobre. Muitas vezes você vem aqui, daí você é de uma classe social diferente. Isso te faz você ficar excluído da sociedade. Muitas pessoas, juniores, que ainda, às vezes, ainda eles não entenderam, na verdade, o contexto, tipo, não tem uma maturidade. Essa é a verdade. E daí, por você ser pobre, por você, tipo, até mesmo, como eu falei, vir com as mesmas roupas, etc. e tal, na escola também. Na escola deve haver até mais isso do que aqui, eu acredito. Você vai com a mesma roupa, você vai de ônibus, não vai de carro, você não vai de van, você vai a pé, enfim. E daí a pessoa já olha e já meio que exclui, porque daí gera aqueles panelinha, né? Os ricos, os pobres, os médios, os favela, enfim. Os do Hortência é mato. nós. Hortência é nós, obrigado, Deus. Enfim. E uma coisa que pega muito e que deixa, tipo, vocês um pouco assim, excluídos da sociedade, e glória a Deus por isso, mas isso pode afetar um pouco vocês, é obedecer os pais. Muitas vezes vocês optam por obedecer os pais, aí todo mundo está indo no rolê. Uhul! Rolê! E daí seu pai olha assim para você e fala assim, não, igreja, juniores, 7 horas da noite, sábado, não vai ter festinha não. Aí você vai lá e obedece, glória a Deus. Amém. E daí você, tipo, se isola dessas pessoas. E daí você tromba com elas no outro dia e elas estão falando daquela festa, ou daquele rolê, ou daquele negócio que eles estão, tipo, querendo fazer e você não foi. Enfim, aí você não consegue se enturmar com as pessoas e se sente mal. E daí que vem, tipo assim, será que é legal ir na igreja mesmo? Será que é legal, tipo, servir a Deus mesmo? Porque, nossa, eu olho para eles, nossa, eles estão se divertindo, estão dando risada, não sei o que lá. Enfim, se, tipo, tiver isso na sua mente, assim, tipo, repense, porque, tipo, a primeira escolha, assim, é Deus e estar na casa dele, assim, sempre será a melhor opção. Amém? Amém, gente. Amém? Todo mundo tá junto aqui? Amém. Amém. Então vocês entenderam, né? Como era ser um cego antigamente e o que nos torna como esse ceguinho hoje em dia, né? Às vezes, como o Iago disse, todas essas coisas que nos tornam pessoas assim, improváveis, excluídas, às vezes coisas que nos chateiam e ferem a nossa identidade, né? Geram feridas dentro da gente, né? O Iago estava dando exemplos. Na minha vida também, eu cresci na igreja, assim como o Iago e tal. Na minha vida também passei muito por isso, por diversas vezes. Pé de barro. Eu sempre morei no mato, né, gente? Até hoje. E aí, eu era aquela menina que ficava descalça em casa, com os cabelos desse tamanho. E quando eu vinha no culto, eu me arrumava um pouquinho, né? Mas eu não era, tipo, tô na moda. Não, não era. E isso, às vezes, causava feridas no meu interior. Poxa, não tô ali naquele grupinho das meninas que tá se vestindo bem e tal. Porque, poxa, por causa da minha situação financeira dos meus pais, enfim. Mas aí, esse cego, gente, ele não ficou cego, largado lá nos cantos da cidade. Ele viveu algo maravilhoso na vida dele. Ele teve um encontro. E aí ele começou a enxergar a razão da existência dele. Olha que demais, gente. Primeiro lugar, né? Quando lá ele estava lá jogado lá, pedindo esmola, alguém pode me dar um dinheirinho? Os discípulos perguntaram para Jesus: olha, quem pecou? Foi ele? Ou foram os pais deles? E aí Jesus falou assim: não, ninguém pecou nessa história. Ele é assim para que seja dada glória ao nome de Deus, para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Ou seja, Deus estava falando assim, ele não nasceu cego
por acaso ou por um erro que ele cometeu. Ele é assim porque algo extraordinário vai acontecer na vida dele. E através da vida dele, ele vai marcar pessoas. Então, o cego, ali ele teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele completamente. E o cara que ficava largado lá, na calçada, daqui a pouco ele chegou a ser o requisitado do lugar. Vocês perceberam, né? Porque era um perguntando, e aí, quem te curou? Ai, gente, não sei, foi Jesus, não sei lá. Mas como que ele fez? Ah, ele tacou barro no meu olho, que não sei lá. Ah, não. Ele virou o requisitado do lugar, né? Jesus marcou a vida dele. Jesus marcou ali, de agora em diante, ele era uma nova pessoa, ele enxergava. E ele entendeu quem ele era. E uma coisa muito legal que acontece ali enquanto está rolando aí a história da cura, né, e dos questionamentos que faziam para ele, é que eles falavam assim, não é aquele cego lá, não. E ele, gente, ele mesmo assumiu, não, gente, sou eu mesmo. Ele não tinha mais vergonha de quem um dia ele tinha sido. Ele não tinha mais vergonha da doença que um dia acompanhou a vida dele. Porque ele teve um encontro que mudou a vida dele. Ele teve um encontro que mudou a perspectiva dele. Ele não tinha futuro, mas a partir daquele momento, o improvável se tornaria uma pessoa provávelzíssima. Ele poderia ter um futuro agora. Uma profissão, ele poderia sair daquele lugar de pobreza extrema que ele tinha, né? E, por último, só comentando algo. Interessante, gente, que quando trazem os pais dele para perguntar, né, se era filho deles e tudo mais, os pais respondem uma coisa: olha, ele já tem idade para responder por si só. E eu vou abrir um parêntese bem rapidinho nessa questão. Alguns de vocês nasceram na igreja, assim como eu, assim como o Iago, assim como a Gabi, que desde pequena vai na igreja. Muitos aqui, né? Diego também, Gabi também, né? Muitos aqui. Ou nasceram já dentro da igreja, ou bem novinhos já vieram. Vocês são ainda? É? Vocês são muito novos ainda, né? Mas, gente, muitas vezes eu vinha assim na igreja, né? Eu e meu irmão, porque minha mãe falava o quê? Gente, hoje é dia de culto, vem para o culto comigo. Aí a gente ia. Aí meu irmão teve uma fase de rebelde, né? Ele falava, não quero ir, não. Aí minha mãe falava, sim, você vai sim. Aí ele vinha. Mas, em algum momento, nós tivemos que começar a responder por nós mesmos. E o que eu quero dizer com isso? Em algum momento, eu tive que professar com a minha boca que o Jesus que a minha mãe me ensinou... A minha mãe está aqui, por isso que eu apontei, tá, gente? Todo mundo olhou. Mas, em algum momento, eu tive que aprender que o Jesus que a minha mãe ensinou, que sentava, que lia a Bíblia, não era só o Jesus dela. Era o meu Jesus. Então, gente, eu quero abrir esse rápido parêntese aqui, porque muitos de vocês foram criados na igreja e acreditam no Deus, no Jesus, que o pai de vocês segue. Mas talvez você nunca tenha tido uma experiência pessoal de amizade com Jesus. Assim como a gente cantou aqui, que agora eu não vou lembrar a música. Não vou lembrar. Enfim, Jesus, ele é um amigo fiel. E ele quer ser seu amigo. E não só o amigo dos seus pais. Não só o Deus que responde à oração dos seus pais e não a sua. Amém? Amém. O grupo de louvor já pode ir subindo já.
Eu achei legal, assim, introduzindo um pouco na minha história, aonde esse cego, que não era mais cego, passava, ele chamava a atenção, sabe? E, tipo, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Ele era cego de nascença, e tipo, nossa, como assim, do nada, ele, tipo, puf, começou a ver e tal. E eu lembro de uma história, eu tinha meus 15 para 16 anos, assim, e eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, assim como esse cego teve. Aí, foi assim, eu estava em casa, e daí eu falei, eu tive um encontro com Deus, muito louco. E o que eu vou fazer, assim, para, tipo, mostrar para o mundo o que, tipo, eu posso, tipo, mostrar para, tipo, o mundo o que Jesus, assim, fez na minha vida. Aí, eu pensei assim, nossa, eu vou abrir uma célula na escola. E daí, tipo, loucura, 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 loucura. E era, tipo, não era a escola particular, não, era o Poli. Não sei se um dia vocês vão ouvir falar e tal. Na idade, assim, alguns já vão entrar, assim, etc e tal. E era no Poli. Da quinta série ao segundo ano, eu só baguncei. Eu só meti o louco. Era a expulsão, era a suspensão, era o quebrava vaso, eu xingava todo mundo, quando eu não conhecia Deus ainda. E daí, senão eu já, nossa, tio, meu Deus. Enfim, aí, nossa, eu meti o terror, meti o terror. Aí eu falei, eu tenho que, tipo, nesse meu último ano, eu tenho que fazer alguma coisa para, tipo, mostrar para o mundo que eu, tipo, encontrei com Jesus, de verdade. E, tipo, é muito legal, porque quando eu comecei a fazer, o Diego, muito legal, mano, muito legal, porque, tipo, meu melhor amigo tava lá e eu nem conhecia ele. E daí, o primeiro, assim, eu saí, tipo, dando convite e tal, e beleza, vamos panfletar, panfletei. Falei, vai vir umas 5, 10 pessoas. Lotou. Eu lembro que a Paula, que era minha co-líder, tipo, fez assim o papel, deu só na primeira 40 pessoas na sala, numa sala de aula, 40 pessoas. E daí, o mais legal de tudo é porque eles iam para saber, tipo, é o Iago mesmo? Tipo, é aquele Iago lá que metia o louco, metia o terror, e agora está falando de Deus. O que está acontecendo aqui? O que eu quero falar com isso? Que quando vocês têm um encontro verdadeiro com Jesus, isso aqui não consegue ficar só aqui, não. Vocês têm que levar para casa, para a escola, para os amigos que não estão aqui. Isso aqui ainda. Olha aqui para trás. Dá uma olhadinha para trás. Tem muita cadeira, vocês não acham? Tem muita cadeira. Então, eu com certeza sei que vocês têm amigos. Eu sei que vocês, tipo, têm familiar. Enfim, que tem priminho, que não sei o quê. E o que vocês levam daqui? O que vocês guardam para você a palavra ou vocês, tipo, vai contar para o amigo? Se vocês tiverem um encontro verdadeiro com Jesus, seja enviado, sabe? Seja enviado para outras coisas, para a escola, para a família, reunião de família. Às vezes sua casa está tendo uma briga lá muito séria. E o que você faz? Você chora, você fica tipo, o que eu vou fazer? Ou você começa a interceder, você começa a orar, você começa a dar o bom testemunho ali, não se intromete. Quando seu pai vem e te repreende, você discute com ele, ou você só obedece. Porque se você obedece, mesmo que o seu pai ou sua mãe não é, tipo, evangélica, você começa a evangelizar ele. E isso começa um processo. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Eu quero contar uma história para vocês, porque tipo a gente teve esse tema dos improváveis. Tipo, certo dia eu estava em casa, eu tinha uns 12 anos ainda, e eu costumava vir sempre com minha mãe, sabe? Sempre eu vinha com a minha mãe, e a minha mãe eu deixava nos juniores e tal. Mas nesse dia era uma terça-feira, e a gente vinha de carona para a igreja, sabe? A gente vinha de carona e por esse motivo, naquele dia eu não consegui vir com a minha mãe. Aí eu falei, poxa, eu fiquei jogando videogame, meu pai não estava em casa. Beleza. Aí eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu queria estar muito na igreja, mas eu tô aqui sozinho, cadê meu pai? Aí, eu jogando videogame, tudo legal, meu pai chega
e começa, tipo, a xingar eu de tudo quanto é nome, sabe? E uma das palavras que, tipo, ficou muito na minha mente por um bom tempo é que eu não ia ser ninguém. Ele veio e, tipo, disse pra mim, assim mesmo, do meu próprio pai, uma pessoa que eu admirava, uma pessoa que, tipo, eu respeitava, que eu sempre quis ser, tipo, igual ele, assim. Ele veio e falou pra mim assim, você não vai ser ninguém. Você não vai ser ninguém, eu não tenho orgulho de você. E essas palavras, por um tempo, feriram muito a mim, sabe? Por um bom tempo, assim, eu fiquei, tipo, remoendo aquelas palavras que ele falou, porque não é fácil você escutar do seu próprio pai que você não seria ninguém. Enfim, aí eu fui pro quarto, chorei, e por um bom tempo eu fiquei quieto. Por um bom tempo eu fiquei quieto. Eu era uma pessoa estranha, totalmente estranha. Eu não era alegre, essas pessoas esse jeito que vocês veem que eu sou alegre, eu não conseguia ser. Eu não conseguia conversar com as pessoas igual vocês venham conversando. Vocês não ficava excluído. Eu estava começando a entrar em depressão, minha mãe já estava ficando assustada, e já queria tipo, meu Deus, o que eu faço com o Iago? E certa vez era um culto de juniores, eu falei, mãe, eu não quero ficar no culto de juniores, deixa eu ficar no culto com você. Aí ela falou, tá bom, filho. Aí a gente veio, era aqui no templo, e daí aconteceu tudo assim, a ministração e tal, teve a palavra, e no final, assim, a Thaís me procurou, a pastora Thaís, muito de Deus mesmo, muito de Deus. Ela me procurou e falou, Iago, posso conversar com você? Eu falei, pode. E eu, criança, assim, só falei, tá bom. Ela falou assim pra mim, Iago, seu testemunho vai mudar histórias. E você vai ser um improvável no meio de uma geração que estará perdida. E a sua história vai mudar várias histórias. E eu chorei muito, foi aqui ainda. Foi exatamente aqui, ó. Minha mãe estava conversando ali, ela veio assim, deixou minha mãe conversando lá. Eu estava quietinho aqui, triste no caso. E ela veio e falou essas exatas palavras assim. Que você vai ser um improvável numa geração que vai estar perdida. E para mim eu chorei muito. E eu entendi de fato assim, quem eu era. E a minha identidade mudou. Eu entendi de fato quem eu era. Que eu ia ser uma pessoa que ia mudar histórias. E aonde eu passasse, eu ia fazer história na vida de alguém. Seja na minha família. Quando eu estou na minha família agora, tudo se transforma. Às vezes o pessoal só quer zoar, só quer beber, não sei o que lá, mas eu vou lá com uma palavra. Entendeu? A família do meu pai é católica. E eu sempre assim tento trazer um pouco assim de Jesus mesmo. E tirar a imagem de Ave Maria e etc e tal. E mostrar verdadeiramente Jesus. Então, ali de fato, quando a Thaís conversou comigo, eu entendi quem eu era. Que eu ia ser uma pessoa improvável no meio de uma geração. E aquilo mudou muito a minha história. Vocês veem eu aqui, eu sou improvável. Eu sou como aquele cego, sabe? Que era excluído, que não entendia o que queria. Mas eu tive um encontro de fato com Jesus. E depois daquele encontro que eu tive com Jesus, minha história mudou. E muitas histórias mudaram. Então eu queria pedir para vocês se ajoelharem nesse momento. Todos se ajoelharem. Eu queria pedir para os assistentes, para os líderes, seguir uma direção que eu vou dar para vocês nesse momento. Há um certo tempo eu tive uma visão onde muitos juniores aqui tinham um distúrbio mental, assim, não conseguiam entender quem eles eram. Eu via assistentes, viam líderes andando sobre o corredor e falando verdades do que eles são. São filhos, são herdeiros. Eu queria que vocês começassem a andar aqui sobre o corredor, começassem a profetizar sobre a vida de cada um. Deus vai direcionar vocês para algum lugar aqui, no corredor, sem imposição de mãos, tudo conforme a normalidade. Eu quero que vocês declarem de fato o que eles são. Observem aqui, ore a Deus e venham falar de fato o que eles são, que eles precisam entender o que eles são, e vocês vão ser boca profética nessa noite. Amém?